3, 2, 1. Estamos aqui novamente com o nosso Vivendo Educação Física podcast. Eu sou o professor Thiago Medeiros. E eu sou o professor Éricles. E hoje nós vamos falar de quê, professor Thiago? Hoje a gente vai falar sobre o que a gente tem tentado melhorar e fazer aqui através desse podcast, que no caso é a nossa comunicação. Então, professor Éricles, eu que já lhe conheço há um bom tempo, posso dizer que você melhorou a sua forma de se comunicar. Uhum. Como que você percebe a comunicação na sua vida e principalmente aí nessa tua questão de desenvolvimento profissional? Perfeito. Então, tem 2 momentos na minha vida. Um momento em que eu não sabia que eu me comunicava mal. E eu pensava, beleza, me comunico bem. Eu sei falar, então as pessoas estão me entendendo. E teve um outro momento que eu comecei a perceber que eu tinha um pouco de dificuldade de me comunicar e que talvez as pessoas não estavam me ouvindo, ou estavam me ouvindo, mas não estavam me entendendo da maneira com que eu esperava que estava comunicando. Então aí começou um esforço grande da minha parte para tentar me comunicar de maneira um pouco mais assertiva, digamos assim. Comecei a ler um pouco mais sobre isso, comecei a ver outras pessoas se comunicando e comecei a me espelhar nessas pessoas que eu acreditava que se comunicavam bem. Inclusive, você é uma dessas pessoas que eu acredito que se comunica bem. E aí, gostaria até de... Lembrando, né, da última vez que eu falei sobre isso. Pra quem não sabe, a gente já gravou esse episódio, mas ele deu problema, então estamos gravando novamente. Então, da última vez eu fiz essa mesma pergunta que foi... como que você vê a comunicação e o que essa comunicação que eu acredito sua, que é boa, já te trouxe de benefício na sua vida? Perfeito. A gente tem, né, às vezes a impressão de que se eu estou falando, eu estou me comunicando bem, né? E acho que entra dentro dessa questão da própria fala sua aí, né? Se comunicar no sentido expressar uma questão vocal, emitir um som, por assim dizer, é lógico que ele comunica, mas quando a gente fala de contextos profissionais, né, quando você tem um objetivo claro através da sua comunicação, o principal ponto dela é que ela precisa ser entendível pelo receptor. Né? Então, por mais que eu fale, o importante é que a outra pessoa entenda o que eu quero dizer. Né? Para mim, e lógico, obrigado aí pelas palavras, né? Eu creio que o meu ambiente me propiciou um bom desenvolvimento da minha comunicação. Né? Então, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Primeiro, uma pessoa bastante desinibida, eu acredito que isso facilita a comunicação. Mas ali nos ambientes em que eu estava, sempre tinha essa coisa da conversa, desde criança, né? Um espaço aberto para a criança também poder falar. Por mais que em algumas situações, né, me cortassem, porque eu sempre falei bastante. Então, desde a época de escola, né, desde muito cedo, aqueles problemas meus não era a bagunça em si, mas é que eu falava muito. E isso, consequentemente, assim, logicamente, sem eu nem perceber, essas situações de comunicação me vinham abrindo portas, né? Desde conhecer pessoas, não é? De uma forma muito, por assim dizer, natural, até quando eu notei que esse tipo de habilidade que eu tinha facilitava para que eu chegasse a um determinado ambiente, conhecesse uma pessoa e, através do conhecer essa pessoa com a minha comunicação, me abrisse portas de trabalho, me abrisse portas de questões educacionais, vamos dizer assim, e assim por diante. Só que, lógico que com o acesso que a gente vai tendo em conteúdo sobre comunicação, você começa a ver assim, nossa, beleza, eu me comunico bem, mas eu também posso melhorar isso. Então, desde entonação de voz, desde aquecimento vocal, né? Foi uma coisa que a gente falou no episódio lá que não deu certo, mas desde saber que eu preciso aquecer a minha voz para que eu fale bem, parece besteira até a tonalidade que eu dou, né? O tom de voz, né? Não tem como eu chegar de manhã na sala e falar assim, né? Pô, o pessoal tá com sono já, eles vão dormir. Então precisa dar aqueles ei. E a gente que tá aí na educação física, né? Eu dou uma aula que é
teórico-prática, né? Mas eu dou uma aula de futebol e futsal, é no ginásio. O ginásio é gigante. Normalmente tem outros colegas dando aula junto comigo. Se eu não falar alto, o pessoal não vai me escutar. Então, eu acho que tem muito isso, né? E como uma habilidade, né? Comunicação é uma habilidade. Você vai trabalhando, vai desenvolvendo, vai melhorando ela ao longo da vida, né? Uhum. É interessante, isso vai ao encontro do que a gente acabou falando em alguns episódios anteriores, que a gente abordou de soft skills, que a comunicação é uma coisa que a gente mais tem visto as pessoas reclamarem sobre a falta dela na geração mais atual, né? Que as pessoas têm muita dificuldade hoje de se comunicar, de falar o que tá pensando, Sim. o que tá achando, o que tá achando ruim, o que tá achando bom. Então começa desde isso até essa importância da comunicação para o meu meio profissional. Então, nós, como somos professores, a comunicação é imprescindível. E como a gente está aqui falando para professores, é bom que quem está nos escutando saiba que, se você é um professor e ainda não parou para autoavaliar a sua comunicação ou se acredita que está tudo certo, é bom se dar uma parada e dar uma analisada nisso, porque a principal habilidade, digamos assim, para o professor, a primeira, é essa capacidade de comunicação. Se eu não consigo me comunicar, se eu não tenho uma boa didática, acabou. Eu posso saber o que for, mas acabou. Meus alunos não vão me entender, eu vou estar falando ali sozinho, eu vou ser um péssimo professor e tudo foi em vão. E ter também, assim, no sentido de comunicação, lógico que a gente... beleza, você não precisa ser o comunicador, né? Você não precisa ser o Silvio Santos, o comunicador ali, né? E lógico, né? Se você for, ótimo, né? Isso daí com certeza faz com que você desempenhe o teu papel ali dentro de sala de aula muito bem. Mas minimamente você conseguir... E a comunicação, assim, ela depende... Uma boa comunicação depende de como que você processa todas essas informações que você quer passar. Então, se você vem, igual a gente tá falando aqui, vamos vir para um podcast hoje e vamos seguir um roteiro. Se você não estuda esse roteiro antes, a tua comunicação vai ficar falhada, você vai ficar muito com os cacuetes, né? Lógico que assim, eu tenho uma questão sobre os cacuetes que, quando eles não são tão marcados, né? Que você fica tanto, né? Eu, Thiago, não vejo problema. Porque eu acho que deixa a linguagem mais natural. E a comunicação entre os seres humanos, ela é assim. O problema é quando isso toma conta de toda a sua fala. Sim. Eu tenho logicamente, o treino disso ele é importante, né? Eu preciso ter... eu quero falar sobre comunicação. Bem, pessoal, eu acho que a comunicação é importante. Por quê? Porque é isso, isso e isso. Né? Ter isso claro, eu acho que facilita toda forma de expressar, né, o que você quer. Sim. Eu tenho um incômodo enorme com isso, porque de uns tempos pra cá eu comecei a pegar o né. Então... eu percebo que sempre ao final de uma frase eu tô botando né. E eu vejo outras pessoas falando e isso me incomoda. E aí eu falo, putz, incomoda outras pessoas, eu tenho que começar a mudar isso, a tirar isso. Mas é automático, você tá conversando ou você tá falando algum assunto mais complexo, você acaba pedindo uma reafirmação da outra pessoa, né? Com que ela concorde com aquilo que você tá passando, que você tá falando pra ela. E aí nossa, é muito difícil tirar essas coisas da nossa fala. É claro que existe também ajuda profissional para que a gente possa desenvolver essas habilidades relacionadas à comunicação, que seria a fala. E existem outras habilidades também que vão estar dentro da comunicação, como comunicação corporal, os gestos que eu faço, a forma com que eu faço esses gestos, se eles afirmam ali o que eu estou me comunicando. Então, todos esses aspectos são aspectos que podem ser desenvolvidos junto a um profissional da área, seja um fonoaudiólogo ou uma outra pessoa treinado a treinar as pessoas para se comunicar melhor, né? Ou para palestrar e assim por diante. E aí eu vou aproveitar para a gente pegar esse gancho, né, do desenvolvimento disso. Como você vê os aspectos relacionados a como eu posso melhorar a minha comunicação. Beleza, o nosso ouvinte aí tá pensando, putz, eu sou professor de educação física, eu sou aluno de educação física, acredito nisso que vocês estão falando, parece importante. Qual seria o meu próximo passo aqui? Como eu posso desenvolver essa habilidade de me comunicar melhor?
Eu acho que a gente até falou em alguns outros episódios a questão da criação de repertório, né? Uhum. Então você precisa, qualquer tarefa que você vá desenvolver, ou que você deseja desenvolver, você precisa se expor a ela. A comunicação, eu creio que ela tem uma coisa um pouco mais delicada, porque quando você vai se comunicar, principalmente com seus pares, a um grupo maior, você é muito exposto, né? Uhum. No sentido de exposto, e ao ser exposto eu posso ser julgado. É igual o que a gente está expressando aqui, e depois vai para a rede social. Todas as pessoas que passarem por ali vão poder olhar e falar assim: ele acha que ele comunica bem, o professor Tiago acha que se comunica bem, mas eu acho horrível. Uhum. E esse julgamento, para algumas pessoas, ela pode pesar muito. Mas não tem como fugir dessa situação. A não ser que a sua comunicação seja estritamente por texto, o que é muito difícil hoje em dia, né? Uhum. Então, assim, para você desenvolver isso, é criar situações para que você desenvolva esse tipo de repertório. E essa situação, de início, caso você não tenha confiança, uma autoestima boa para fazer isso, ela pode começar ali com a utilização aqui do seu amigo celular, né? Então, você pode colocar ali ele para gravar e apresentar algum conteúdo, se apresentar. Eu acho que é um exercício muito legal isso também. Eu queria até ver se eu encontrava algum vídeo meu lá de quando eu gravei meu primeiro vídeo de apresentação. Eu todo travado, e como que eu faço isso hoje? Uhum. Então você pode começar com o recurso ali do celular. Você pode preparar uma apresentação, algum tipo de fala para algum amigo, para alguma amiga, companheiro, companheira, enfim, e vai aumentando esse grau, vamos dizer assim, de complexidade da sua apresentação, né? Para uma pessoa, depois para 3, depois para 5, até um grupo um pouquinho maior. Daqui a pouco você vai estar, né, entre aspas, em cima de um palco se apresentando. Sim. E treino, né? Porque é aquilo, né? Igual quando o atleta vai para uma competição, né? O pessoal às vezes olha assim: nossa, ele vai para o jogo ou para a prova lá, né? O Ironman, né? Que a gente vê, né? Nossa, o cara vai fazer tudo isso. Aquilo ali, para a pessoa executar, bem treinada, é de boa. Uhum. O complexo é o desenvolvimento disso, ou os 3 meses de treino. Então, quanto mais você treina se apresentar e se comunicar, a hora que chegar o momento derradeiro, vamos dizer assim, seja sua banca de TCC, vai estar automatizado aquilo, né? Então, não tem como fugir, pessoal. Quer desenvolver isso? Vocês precisam treinar. Uhum. Tá? E na educação física é um elemento, dentre vários que a gente diz que é essencial, é muito importante, mas vocês trabalham com pessoas, né? Então, a capacidade de se comunicar e se comunicar bem, ela é essencial ali dentro da profissão. Sim. Tá? Ainda mais com o advento, eu acho que dessas questões de inteligência artificial, né? Que daqui a pouco daqui a pouco não, já tem, né? Já tem o avatar ali que fala por você. Uhum. Mas a realidade, ela é um pouco diferente, né? Sim. As pessoas querem sentir o afeto de uma maneira mais real, e um bom comunicador consegue isso, né? Uhum. É interessante porque eu, por exemplo, sou da licenciatura, então eu tive... No começo da faculdade foi bem difícil ali, na questão de enfrentar os desafios relacionados à apresentação de trabalho, por exemplo. E olha que era, digamos que uma apresentação de seminário ali na frente, na disciplina, ainda não é uma situação real do campo profissional, em que você vai conseguir se comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo e vai estar ali na frente e vai conseguir, de certa forma, performar. Então essas coisas foram evoluindo desde esse momento que eu lembro ali no primeiro semestre do curso, em que eu não ficava nervoso para apresentar o seminário e não conseguia lembrar o que tinha que falar, até o ponto de que depois a gente vai estagiando, participando de alguns trabalhos em que você já se depara tendo que comunicar com o público, seja numa aula coletiva em que você vai se comunicar com um monte de pessoa, seja depois você precisa comunicar com seu aluno um a um, ou então vários outros alunos. E depois ali da licenciatura, tendo que falar bem para uma sala de aula com 50 moleque gritando lá dentro. Então, ter desenvolvido um pouco essa capacidade ali de comunicar dentro da faculdade foi importante. Porém, quando eu saí
no final da faculdade, até quando eu entrei no mestrado, eu comecei a me deparar com outros desafios que eram... Agora eu vou dar aula para um público um pouco mais... como eu posso dizer? Um pouco mais complexo, mas com nível um pouco mais elevado de exigência frente ao que eu vou comunicar. Isso, que os assuntos são mais complexos e precisam ser melhor aprofundados, por assim dizer. Isso, dessa forma. E aí o desafio já começou a ser um pouco diferente, porque aí você já começa a juntar um pouco da vergonha, um pouco da autoestima, de, putz, será que eu sei esse assunto mesmo para falar para as outras pessoas? E isso faz com que você se preocupe com outras coisas na hora de conversa, na hora de falar, e que torne esse seu momento de comunicação um momento muito não natural. E aí muito estressante, né? E você acaba travando. Você acaba se preocupando com outras coisas que não são a comunicação e você deixa de ser você mesmo. Sim. Hoje, por exemplo, quando vou dar aula de coisas que eu já dou aula há bastante tempo, eu vou lá e consigo ser eu mesmo na hora de dar aula. Eu consigo brincar, consigo andar pela sala, consigo mudar o tom de voz, consigo me empolgar. Enquanto no começo a gente fica ali travadão, só fica se preocupado com a fala, não se mexe, não anda, então dá uma aula toda só no lugar parado. Ou quando vai andar, anda demais. Fica correndo dentro da sala. Daqui a pouco você tá cansado já de tanto caminhar ali, suado, tem falado né? pouco. Não deixa ninguém falar, só você fala. Isso. Então, são aspectos da vida do professor que são importantes para essa comunicação. Sim, e do desenvolvimento da questão da comunicação, realmente. Igual eu falo, se eu for lembrar da última aula que eu dei ontem, pense assim, ó, eu dei uma aula de manhã para 10 alunos e à tarde eu dou aula para 2 alunos. Esse fato, eu preciso modular a minha comunicação pelo número de pessoas que tem ali. A própria questão, quando você vai dar uma aula, né, para turmas grandes, o próprio interesse da turma naquele assunto, a tua comunicação tem que ser ajustada e modulada a partir disso. O nível de conhecimento, né, das pessoas que vão receber aquele tipo de informação também. Eu vou falar para acadêmicos de graduação, é uma coisa. Eu vou falar para um grupo de, sei lá, de idosos, algum tema, é outra. Crianças, nem se fala. Porque a comunicação não está simplesmente em eu dirigir a minha voz, né? Mas vai das exemplificações que eu faço. Ou, às vezes, as exemplificações até para o próprio grupo. Eu dei uma aula de manhã, então, para... Era mais de 10, eu acho que eles estavam em uns 20, pelo menos, na turma. E era sobre filosofia, eu estava falando sobre o método socrático. Então, estava falando de maiêutica, ironia, eu estava falando sobre a questão do conhece-te a ti mesmo, reflexões sobre admitir que eu não sei que eu não sei, ou eu sei que eu não sei, que envolve você tentar pensar em alguma coisa que é super subjetiva, tá? Aí, 10 horas da manhã, aqui um frio lascado e a molecada toda querendo dormir. E você lá, né? Sabe? Fazendo esse esforço. E eu lá, né? E eles me olhando assim, com aquela cara meio tipo de sono. O que eu tô fazendo aqui? Onde que eu tô? O que é isso? Então eu falei umas 2 vezes a mesma coisa e eu parei e olhei pra eles de novo. Vocês não estão entendendo nada disso aqui, né? E deu alguns assim, outros assim, tipo... Eu falei, caramba. Eu falei, tá, pessoal, vamos lá. Isso aqui é complexo, mas eu vou voltar. E ali naquele momento eu tenho que ajustar minha comunicação, escrever, às vezes no quadro, fazer eles procurarem alguma coisa. Olha, é mais ou menos assim. Até que de repente surge um... né? Então, e isso tudo faz parte dos ajustes em comunicação. Né? E daí, sei lá, se eu fosse falar o mesmo assunto para professores, doutores, talvez a profundidade e a exemplificação teria que ser diferente, né? Então, a gente tem várias nuances na comunicação, né? Então, quando você tenta, talvez assim, eu quero melhorar a minha comunicação. Aí você pergunta, o que eu quero melhorar? É a entonação da minha voz? A minha voz é muito aguda, eu quero que ela fique mais grave? Vou ter que procurar uma parte mais fonoaudiológica? Não, é a forma que eu me expresso com as mãos? O que é? São várias nuances da comunicação. Sim.
Então não é comunicação de novo, não é só falar alto ou falar baixo. Uhum. Não é só falar. E daí, de novo, é ser entendível. Acima Isso. de tudo, você precisa que as pessoas te entendam. É tão surreal porque parece que é estranho a gente ter que falar que a comunicação não é só falar, mas começa por isso, porque é um dos principais meios que nós temos de comunicação. E Sim. que, se a gente parar pra pensar, muitos alunos, muitas pessoas acabam não conseguindo nem utilizar esse principal meio, Uhum. que é a fala, de maneira adequada. Sim. Então, que você falou ali da importância do professor estar preocupado com a eficácia da comunicação dele e, ao mesmo tempo, estar preocupado de entender se isso está funcionando referente ao feedback que ele tem do próprio aluno. Do próprio aluno. Porque hoje a gente Uhum. pega muito aquele professor, então, principalmente aqueles muito sabidos, né, que chega lá na aula e só cospe as coisas da forma dele, da forma com que ele entende, sem preocupação com o que o aluno tá entendendo. E o aluno fica lá, a deriva, no meio do mar, Uhum. e a aula começa e termina dessa forma e acabou-se. Sim. O aluno que é vagabundo, o aluno que se vire depois pra Isso. resolver a prova, né? Sim. Então, até para puxar um pouco para algum professor que está nos escutando, tem essa Sim. preocupação com os seus alunos, que é o que é mais importante. Os seus alunos têm que entender. Os alunos têm o que está estar entendendo, professor. Não interessa o quanto você sabe, não interessa o quão É. simples você vai ter que passar Sim. o conteúdo. Se o aluno não está entendendo, se o aluno não te entende, acho que não tem sentido nenhum, né? Não tem sentido. Então, eu tô dando uma olhada aqui, eu acho que de forma rápida a gente perpassou aqui por todos os aspectos importantes da comunicação dentro do Perfeito. campo da educação física, isso passando pelo professor, pelo aluno, pelo professor de nível superior, pelo aluno de pós-graduação também, que é muito importante, que é uma coisa que nós, alunos de pós-graduação, às vezes esquecemos, que esse processo do mestrado, doutorado acadêmico, ele também é importante para o desenvolvimento da pessoa como um futuro professor, então um comunicador. Docente pesquisador. Então a gente acaba sendo o especialista ultra técnico na nossa técnica, que publica 10 artigos a um, mas aí depois vai dar aula, não sabe dar aula, não consegue se comunicar, não consegue passar nenhum que estudou durante todos esses 6 anos. Só sabe falar do mestrado e do doutorado. Da aula não sabe. Da forma que está escrito no trabalho, né? Sim. De uma forma que as outras pessoas entendam, não consegue. Então, até deixar um recado, aproveite esse período também para se desenvolver como professor. Se preocupe com como se comunicar, como montar uma apresentação melhor, como fazer uma aula diferente. Olha que engraçado, né? A gente tá falando de comunicação, né? Acho que você tá quase finalizando aí esses pontos que você acabou de levantar. Mas eu lembro na época que eu tava no mestrado, que aí eu tinha meus colegas e, lógico, é aquele ambiente, né? Do mestrado. Não, preciso publicar. E eu comecei a perceber, lógico que era uma vontade minha ser docente, né? Gostando da pesquisa, mas eu queria, acho que muito mais eu queria ser docente. E nisso, numa conversa com um colega na época, ele, publicar. Eu falei, cara, você quer tanto publicar, mas eu acho que você está esquecendo uma coisa super importante, que é a didática, né? Então, dar aula, ele, não sei o quê, naquela época comentou, e eu falei, não, e desde aquela época eu acho que eu me toquei disso, sabe? Tipo, a didática é importante, me comunicar é importante, saber me comunicar e assim por diante. E então eu comecei quando eu ia acompanhar uma aula, eu assisti os professores com a intenção de o que ele faz que faz eu gostar de estar nessa aula. É a forma que ele fala, é a forma que ele apresenta a aula, é a forma que ele levanta as questões para que eu pense, tá? E eu comecei a observar isso de vários professores, e logicamente tentando absorver aquilo do que eu achava legal e descartar aquilo que eu não achava, para formar a minha personalidade como docente. E a comunicação é uma das coisas que entrou nesse eixo. Então eu fui melhorando, eu criei minha comunicação ao observar esses professores, esses profissionais, logicamente ao estudar sobre também oratória, né, ler, ver apresentações, assistir bastante TED Talks, né, e visualizava ali, nossa, essa forma aqui é legal. Até que eu cheguei na minha identidade como comunicador, né. Ir pro culto no domingo. Oi? Ir pro culto no domingo. Né? Ver o pastor ali pregando. Mas é muito disso, né? O próprio
próprias pessoas que você admira, né? Que são bons comunicadores, né? E hoje eu posso dizer assim que esse cara aqui, professor Tiago, se comunicando, e ele se comunica assim em vários contextos, é o que eu consegui desenvolver de personalidade e comunicação, por assim dizer, né? Que E ainda tem muito eu tempo acho também que para melhorar. eu acho que tem sido efetivo até então. Uhum. Não, e fora que ainda tem muito tempo ainda para formar esse corpo evolutivo de comunicação que de é comunicação. o Thiago. Isso é interessante. Uma coisa que você falou que foi importante para você, mas a gente não deixou claro que é importante para todos, que é o que a comunicação pode trazer de benefício na vida do indivíduo. Né? Perfeito. Que trouxe o benefício para você e que, por exemplo, você não, sem se comunicar, você não consegue oportunidades de trabalho, você não consegue oportunidades para, sei lá, para fazer uma pós-graduação, você não consegue alunos, clientes. Sem a comunicação, você não consegue avançar na vida, né? Sim. Principalmente assim, ó. Acho que a gente tem que também ter assim, principalmente vocês que vão ouvir, vão assistir aqui. Aqui a gente não... professor, então eu devo fazer um curso de oratório com maneira obrigatória? Eu acho que é interessante, caso você, assim, sabe, tenha, sei lá, muitos caguetes ou não consiga realmente muita dificuldade fazer isso. Mas já te adianto que o curso de oratória ele vai te ensinar as técnicas, mas as técnicas precisam ser aplicadas. Então você vai no cursinho de oratória, curso que for, o cara vai fazer o quê? A pessoa vai fazer o quê? Vai fazer você se apresentar, tá? Vai fazer você criar um roteiro, um raciocínio de fala e se apresentar. Ok? Mas na questão, por exemplo, de abrir portas de trabalho, aqui nos processos seletivos que eu tenho feito, né, para trabalho, você tem muito uma aula didática, né, uma aula, né, que você tem que dar uma aula. Essa aula tem uma banca que são 3 professores e você precisa dar uma aula de 50 minutos para essa banca. Uma banca que está o dia inteiro vendo outras pessoas darem aula. Eu sou sempre normalmente um dos últimos a apresentar, por causa da ordem alfabética. Então essa banca ela já está assim, ó. Aí eu vou dar a minha aula. Imagina se eu vou dar a minha aula assim. Então, olha, pessoal. Eu passei por essa experiência já. Sabe? Aí, assim... Eu fui o último a apresentar. Pois é. Começou 6 horas da manhã e eu apresentei o meu 5:30 da tarde. 5:30 da tarde. Então, assim, o que eu procuro fazer quando eu vou para isso? Cara, eu tenho que ter minha comunicação muito boa ali. Porque os caras já não têm mais saco para isso. E eu vejo que uma das questões que eu sempre sou elogiado nas bancas é sobre a minha comunicação. Nossa, você fala bem, você consegue exemplificar, você é dinâmico na hora dos exemplos, você circula bem aqui na frente, na sala, você a expressão tua, ela é boa em função do conteúdo que você está dando. Então, abre as portas. Não tem como. Primeiro que as pessoas vão olhar para você e o que você tem para nos entregar? Quando você diz o teu... Então, pessoal, isso daí já vai... Você meio que julga, né? Quando você tá em banca, né? Ai, meu Deus, lá vem um monólogo de novo. Né? O cara que vai ler o slide ali. Então, isso. E, de novo, né? Ressaltando, quando você lida com pessoas e você precisa assumir esse papel de comunicador, você precisa ser razoavelmente bom nisso, né? E precisa estar aberto para desenvolver isso. O exemplo somos nós aqui nos aventurando nessa questão do podcast. Começamos, eu ainda não parei para ouvir o nosso primeiro episódio, mas a gente consegue ver uma evolução nossa ao passar do tempo, até o quanto a gente se sente mais à vontade na gravação dos episódios à medida que a gente vai gravando mais episódios. Então, ele começou de uma coisa que a gente nunca tinha feito, ou então, ou tinha participado um ou outro episódio ali de outras pessoas, mas nunca tinha parado para vamos gravar um podcast, vamos fazer podcast. Então, eram coisas que a gente nunca tinha passado e que a gente encontra alguma dificuldade por conta de estar aqui falando para frente de uma câmera, que são coisas que a gente que está acostumado a falar para mais pessoas estranha muito. Então, no início a gente tomou a decisão de se expor a esse ambiente e que à medida que a gente vai se expondo e vai testando novas coisas, a gente vai evoluindo também na nossa comunicação. E que a gente espera que sempre a gente possa estar aqui comunicando melhor para que vocês que estão nos ouvindo possam ouvir de maneira mais adequada
o que a gente tem para passar sobre os aspectos que a gente vem conversando. É isso aí, professor. Falta alguma coisa, professor Thiago? Que eu lembre da minha parte, é isso. E bora treinar, galera. Bora treinar a comunicação aí. Nada mais legal do que falar para o professor de educação física que ele vai ter que treinar. Não só... Se é esse o estímulo que faltava, bora treinar, então. Não só o seu professor, esporte, da minha mas parte também é a sua isso. comunicação. Por mim é isso. Você dá os nossos recados finais? É isso, então. Gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até esse momento do podcast. Sabe que a gente está tentando fazer episódios mais curtos, então estamos chegando aqui a mais ou menos 30 minutos de episódio. Mesmo assim, a gente sabe que é difícil as pessoas passarem dos 10 minutos. Então, você que chegou até agora aqui, muito obrigado. Gostaria de agradecer vocês e convidar vocês para acompanhar nossas redes sociais. Então, nós estamos no Instagram com @vivendoef. Estamos no YouTube, caso você esteja escutando a gente pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast. Nós estamos em vídeo no YouTube. E se você estiver no YouTube, nós também estamos em áudio nas plataformas de podcast. Aguardo vocês aqui no próximo episódio. Obrigadão por você que nos acompanhou. Valeu e até o próximo episódio. Valeu!